Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, da agência Servidores, e todos os dias nós conversamos com alguém a respeito de servidor público. E eu tenho o prazer de receber hoje Tiago Queiroz, que é sócio da Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical, para a gente saber, neste momento que nós estamos vivendo, de uma crise sanitária terrível e que colocou todas as pessoas de volta dentro das suas casas, e que fez isso também com os parlamentares no Congresso Nacional. Ou seja, pessoas que estavam acostumadas a circular pelo Congresso Nacional, como jornalistas, lobistas, assessores parlamentares, quem faz assessoria para sindicato, como é o caso do Queiroz, não podem mais circular pelo Congresso, até porque não teria sentido nenhum, não iríamos encontrar ninguém, não é, Tiago? Qual é a impressão deste momento, no seu entendimento? Então, Humberto, primeiramente, agradecer o convite e desejar boa tarde, né, para você e para os nossos telespectadores. O ambiente, na verdade, assim, a crise da Covid-19 em si, ela já era um estado bastante complexo desde o início, porque traz uma série de incertezas do ponto de vista da economia, do ponto de vista do nosso sistema de saúde pública, mas, para além disso, trouxe uma série de outros indicadores aí e crises em sequência, em razão da instabilidade política gerada pela relação entre os poderes e, sobretudo, por alguns eventos que ocorreram muito em função do nosso presidente. Então, se já existia um grau muito grande de incerteza, inclusive como seria o nosso papel enquanto entidade que monitora e trabalha no Congresso Nacional, em razão do distanciamento natural. Além disso, nós tivemos uma série de outros fatores que trouxeram, digamos assim, uma nuvem que deixou o cenário ainda mais complexo. E aí, especificamente sobre o que você mencionou, para nós, existe um distanciamento e uma dificuldade um pouco maior para conseguir alcançar e contactar alguns parlamentares. Basicamente, o que a gente tem visto, a sorte é que existem as mídias sociais, os parlamentares andam bastante sensíveis ao que é feito pelas mídias sociais, mas se não fossem elas, nós dificilmente conseguiríamos intervir, colaborar com o processo da construção das políticas públicas, uma vez que a construção está sendo feita com alguns poucos líderes de uma forma muito isolada e com pouco diálogo com a sociedade. Então, as mídias sociais, nesse particular, acaba sendo um fator positivo para permitir esse diálogo, mas, por outro lado, também é o mesmo veículo que causa o dissenso quando a gente enxerga a crise e a instabilidade entre os poderes. E a conversa com os seus assessorados, naturalmente, tem que continuar, porque, digamos que do outro lado, quer dizer, o Congresso mesmo trabalhando pelas redes sociais, fazendo sessões virtuais, tem trabalhado, as agendas estão avançando, inclusive esta semana voltou uma agenda que interessa ao servidor público, que é uma proposta do governo de que haja redução de salários dos servidores, o que é uma luta já de algum tempo e que preocupa todo mundo. Quer dizer, não dá para parar de conversar com essas pessoas. De forma alguma. Se a gente pegar todo o período aí da crise, o que a gente tem visto, tem alguns setores, sobretudo os mais ligados ao mercado financeiro, que enxergam toda essa crise como uma oportunidade para jogar toda a responsabilidade e culpa em cima dos servidores públicos. E aí, por meio disso, conseguir aprovar uma série de pautas que já estavam em tramitação há algum tempo, que aí traz, inclusive, a questão da possibilidade de redução temporária do salário dos servidores. E se a gente considerar que já no ano passado foi promulgada a reforma da Previdência, que já a partir agora do mês de março desse ano, a alíquota previdenciária dos servidores já começou a subir. Possivelmente, nós acreditamos que o governo deverá editar, talvez ao longo desse ano, mais tardar no início do próximo, a alíquota extraordinária, que é uma forma indireta de você já retirar parte dos recursos dos servidores, uma vez que os salários já não subiram, pelo menos o salário dos servidores públicos federais do ano passado para cá,
e a alíquota de contribuição previdenciária aumenta. Então, o que sobra para o servidor na ponta reduz. E, para além disso, o que nós temos visto são ataques de todos os lados dentro do Congresso Nacional nesse sentido. Num primeiro momento, veio do próprio presidente da Câmara para tentar incluir na chamada PEC do Orçamento de Guerra, que até deve votar votar o texto que veio do Senado hoje, deve ser iniciada a votação na Câmara. E o Novo apresentou uma emenda nesse sentido, para trazer a redução dos salários de maneira escalonada ali. Graças a essa atuação através das mídias sociais, também teve uma participação muito forte por parte dos representantes dos poderes, e aí especialmente do Procurador-Geral da República e do STF, para tentar trazer um freio de arrumação para não tratar desse tema, ao menos nesse período agora da crise. Então, nesse período, enquanto durar o estado de calamidade, a redução de salários, a meu ver, não deverá acontecer. Por outro lado, nós pegamos o chamado Plano Mansueto, que está em discussão no Senado, e que o presidente do Senado, inclusive, avocou a relatoria para si e deverá apresentar um parecer amanhã, possivelmente tratando do congelamento do salário dos servidores públicos nos 3 entes da federação até o final do próximo ano. Então, a priori, é isso que nós temos. Pois é, e o que a gente está percebendo, Tiago, é que neste momento todo o Congresso está voltado para tentar resolver a crise. E, é claro, todas as desculpas são sempre a crise. Passamos já, pelo menos aqui em Brasília, 41 dias já estamos em isolamento social, né? Agora é que parece que o teto está sendo atingido, o crescimento é grande, quer dizer, nós teremos ainda mais um mês ou um mês e meio de paralisação daquilo que nós entendíamos como um Congresso Nacional funcionando normalmente. E aí, talvez as coisas voltem ao normal, ainda é uma incerteza. Você tem uma ideia de como poderá ser, em função disso tudo, o andamento do Congresso daqui até o final do ano? Você acha que teremos eleições? Como é que as coisas vão funcionar, no seu entendimento? Eu sei que fazer previsão é muito difícil. No Brasil, eu diria que sempre foi difícil fazer previsão, de 2013 para cá tem sido mais difícil ainda. E com o atual governo, eu diria que a coisa se torna mais imprevisível ainda, dada a capacidade de criar crises onde, em tese, não deveriam existir. Então, haja vista que, em meio à pandemia, o ministro da Saúde foi demitido e o ministro da Justiça pediu demissão. Então, é um cenário bem conturbado. Bom, mas vamos lá, na prática. Eu enxergo que o cenário de instabilidade política continua. Então, a gente está num momento agora em que, ao menos, um grande pilar do governo saiu, ficou fragilizado, restando um pilar, que é o pilar econômico, que foi colocado em xeque, tanto pela ala militar, quanto por esse novo arranjo político que tem sido construído nos últimos dias com o Centrão. Então, ainda não está muito claro como é que as coisas vão acontecer. Nos últimos dias, o presidente fez questão de ressaltar apoio ao ministro Paulo Guedes e a agenda econômica que está em curso, mas a gente enxerga que no médio e longo prazo, se esse arranjo político que está sendo feito com o Centrão permanecer, a tendência é que nós tenhamos muitos choques. Então, dificilmente a agenda econômica, da forma que o Paulo Guedes quer, será concretizada com esse novo arranjo. Então, tem que saber como é que vai ser e para que lado o presidente vai mandar sua energia, digamos assim, né? Então, esse é um ponto importante. E, além disso, só para concluir, tem a questão da crise da instabilidade política em razão das denúncias feitas pelo, então, ministro da Justiça, na saída, que ensejou o pedido de inquérito que foi autorizado pelo STF, pelo ministro Celso de Mello, e a partir daí deveremos ter uma série de desdobramentos. Então, num primeiro momento, o presidente Rodrigo Maia tem tratado do tema com bastante serenidade, então ele não tem tentado ampliar a crise política que existe nesse momento, em razão da pandemia, mas é fato que as investigações vão ser iniciadas no âmbito do STF, junto com a Polícia Federal. O Moro vai ter que apresentar provas e, dependendo do que sair dali,
nós poderemos ter o agravamento da crise e aí passaríamos para ter um processo semelhante ao que aconteceu agora recentemente com a ex-presidente Dilma. Ou, no caso específico da denúncia, pode acontecer também o que aconteceu com o ex-presidente Michel Temer, que ele conseguiu resistir às denúncias, mas ele teve que abrir mão da agenda econômica que ele tinha iniciado. Então, poderemos ter algo parecido agora, a depender dos desdobramentos que aconteçam. Tiago, me desculpa, eu vou te explorar um pouquinho mais para a gente encerrar. Eu queria te perguntar o seguinte: quase toda crise é a oportunidade para a gente crescer. Será que o Brasil cresce politicamente nessa crise ou diante desse governo é muito difícil que isso aconteça? Sinceramente, tem alguns aspectos, se nós formos pensar, me levam a crer que não será essa crise que irá fazer com que nós saiamos mais fortes politicamente, dado que a polarização que existe na sociedade e a guerra de narrativas. Em meio a uma pandemia, todas as análises mais técnicas e qualificadas foram postas de lado para simplesmente se tratar de narrativas. E todos os grandes temas nacionais que nós temos discutido nos últimos anos, basicamente têm sido reduzidos, infelizmente, a meme e a pequenas narrativas, como se fosse uma conversa de boteco. Então, com a mesma velocidade que eu defendo uma determinada narrativa, a depender dos rumos que aconteçam aí no curto prazo, eu posso dar um cavalo de pau, digamos assim, naquela perspectiva que a gente estava, e a gente simplesmente faz uma adesão a essa nova linha que está seguindo. Então, o eleitorado tem sido, nesses últimos dias, passado por vários solavancos, que se a gente fizer uma pesquisa de manhã, a pesquisa sairá de um jeito, no final da tarde sairá de outro jeito. Então, enquanto a gente não tiver uma estabilidade, um mínimo de reflexão, eu acho difícil. E aí, só para terminar sobre esse aspecto, é complicado achar que teremos uma estabilidade política num país em que a classe política está desmoralizada. As instituições estão colocadas em xeque. E a mídia também está colocada em xeque. Então, num cenário em que de descrença total e possível desalento, agora com a economia no curto prazo, em razão das consequências da crise, pode ser que tenhamos um cenário de muita vulnerabilidade para continuar esperando heróis. E isso é um cenário muito ruim, a meu ver. Tiago Queiroz, da Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical, muito obrigado pela entrevista e sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço o convite, Humberto. Fico aí à disposição. Grande abraço.